boa noite a todo o povo de Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero dar uma dica cristã sobre um assunto muito importante, sobre a palavra do nosso Deus. Alguns pregadores estão ensinando que aonde aparece escrito o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é uma heresia. Dizer que onde aparece escrito nas Escrituras Sagradas, o anjo do Senhor se refere a Jesus Cristo. Isso é uma grande heresia. E eu não posso deixar de me manifestar sobre esse assunto. Preste bem atenção. O nosso Senhor Jesus, antes da vinda dele, ele estava em oculto. Porque a própria palavra diz que Jesus estava em oculto, o Filho estava em oculto e foi manifestado a nós nesses últimos tempos. E nós ouvimos a pregação da boca do Filho de Deus. Em João está escrito, no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo. E quem era esse Verbo? O Verbo, o Filho de Deus, Jesus. E o Verbo se fez carne. Quando é feito carne, ele passa a ter o nome de Jesus. Quando o Verbo passa a se fazer carne, ele tem o nome de Jesus. É dado o nome de Jesus para ele. Só que antes o Senhor Jesus, o Filho de Deus, era conhecido como a Palavra de Deus. Tanto é que está escrito que Elias estava numa caverna e veio a ele primeiro a palavra do Senhor, que disse: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias falou com ele, explicou o motivo pelo qual ele estaria ali naquela caverna. E a palavra de Deus disse para ele assim: "Elias, te põe em pé lá fora." Depois que a palavra de Deus falou com Elias, que era Jesus ali falando com Elias, a palavra de Deus é Jesus. Então era Jesus falando com Elias. Depois veio o próprio Deus, o próprio Pai, e falou com Elias. Estão pregando que aonde está escrito o anjo do Senhor, está se referindo a Jesus. Isso é uma heresia. Estão querendo agora rebaixar Jesus de filho de Deus, rebaixar Jesus de palavra de Deus, de Cristo, para anjo do Senhor. Não dá para a gente aceitar uma coisa dessa, uma heresia dessa. O Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. O que é anjo, é anjo. O que é querubim, é querubim. O que é arcanjo, é arcanjo. E o que é serafim, é serafim. E o que é filho de Deus, que é o próprio Deus, é Deus. É Jesus. Então nós não podemos rebaixar o nosso Senhor Jesus Cristo a anjo. Preste bem atenção. Eu já vou definir isso agora para você, você já vai entender. Olha só, eles dizem assim: aonde está escrito o anjo do Senhor, ali está falando que é Jesus. Eu vou provar que não é. Aqui, ó. Em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 13. Preste bem atenção. "E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo:
levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então você já percebe que aqui está escrito aqui, ó. E tendo-se ele, em Mateus, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. José, marido de Maria. José, marido de Maria. O anjo do Senhor, diz que a expressão aqui, ó, o anjo do Senhor. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Quando esse anjo do Senhor aparece em sonhos para José, esposo de Maria, Jesus Cristo é um bebê que está ali, com Maria e com José. Como é que, aonde aparece a Escritura, o anjo do Senhor está se referindo a Jesus? Isso é uma heresia. Aqui já prova que não é. Porque aqui Jesus está nos braços de Maria, mãe dele. Em Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, o anjo do Senhor falou com José. José, pega Jesus e sua mãe e vai para o Egito. Porque Herodes vai querer matar o menino. Aqui já está se expressando, ó, a expressão o anjo do Senhor. Quer dizer, o anjo do Senhor. Não é Jesus. Porque Jesus estava nos braços de Maria. Olha quanta heresia está sendo pregada e ensinada no meio do povo de Deus. Tem um outro detalhe sobre esse assunto, que eles falam assim, que lá em Apocalipse está escrito assim, ó, Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, está dizendo assim, ó, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui está em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 10. João, depois que o anjo mostrou ali para ele as coisas, João quis se prostrar diante do anjo. E o anjo disse, não faças isso. Não faças tal, sou teu conservo. Aqui o próprio anjo não aceitou a adoração, porque ele está dizendo, sou teu conservo. O próprio anjo está dizendo para João, João, não se ajoelha perante mim, porque eu sou teu conservo. E o que é um conservo? Nós somos servos de Cristo, de Deus. Um conservo nosso seria quem? Aquele que está nos servindo. Então, eu sou servo, João era servo, e o anjo estava servindo a João. Ele era um conservo. Então, Deus, nós como servos, e aqueles que nos servem, conservam. Temos que tomar muito cuidado com a heresia. É por isso que o Senhor Jesus ensinou, examinai as Escrituras. Porque cuidais nela, cuidais ter a vida eterna. E através das Escrituras que nós conhecemos toda a verdade. E a hora que chega a verdade liberta. Então essa expressão, o anjo do Senhor, não está se referindo a Jesus Cristo dentro das Escrituras. Mas na heresia colocada por alguns homens que se dizem estudiosos da palavra de Deus, eles estão colocando como o anjo do Senhor, estão igualando a Jesus. E não é isso.
O anjo do Senhor é o anjo do Senhor. E Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que nunca pode ser comparado com um anjo. Aí tem um outro porém. Em Josué está escrito assim, só para deixar mais claro aí para você. Em Josué está escrito assim, ó, Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então eu quero que você entenda uma coisa, meus irmãos. Aqui, o anjo está dizendo para ele o seguinte, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Está escrito aqui, ó. Josué capítulo 5, versículo 14. E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E aí Josué se prostrou diante dele. Ali era outro nível. Já não é mais o nível de um anjo dizendo que é conservo, ali já é um outro enviado de Deus dizendo que é príncipe. Que ele vinha como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele está dizendo, vem como príncipe do exército do Senhor. Aqui também não se refere que ele era Jesus. Mas está dizendo que ele veio como príncipe do exército de quem? Do Senhor. Do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Príncipe do Filho de Deus. Porque Deus e Jesus são um só. Então, essa heresia que estão falando que aonde está escrito o anjo do Senhor é Jesus, isso é uma grande heresia. Povo de Deus, eu peço que vocês fiquem bem atentos e eu quero terminar de ler aqui para vocês o que eu postei no meu Facebook. Que diz assim, ó. Dica cristã. O Senhor Jesus Cristo é conhecido como a Palavra de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento é conhecido como o Filho de Deus e não como o Anjo do Senhor. Dizer que onde aparece escrito Anjo do Senhor nas Escrituras Sagradas se refere a Jesus Cristo é heresia, ensinamento distorcido das Escrituras Sagradas. Hebreus 1, na Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida 1948, Cristo, como diz assim, Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você percebe?
eu tenho que amar todo o reino dos céus, todo o reino dos céus. Mas eu tenho que entender, como servo de Deus, que o que é anjo é anjo. O que é príncipe do exército do Senhor é príncipe do exército do Senhor. O que é arcanjo é arcanjo. O que é querubim é querubim. O reino dos céus está claro ali. Existem querubins, serafins, tem os anciões também no reino dos céus. E pode ter tantas outras coisas no céu que não foi revelado para nós. Mas temos que separar, irmãos. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo. Nós não podemos comparar Jesus, dizer que onde está escrito, o anjo do Senhor se refere a Jesus. Isso é heresia, isso é ensinamento distorcido. Porque está escrito aqui, ó, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A palavra está dizendo em Hebreus, capítulo 1, que Jesus, ele é mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho. Nunca Deus falou para um anjo, tu és meu filho. Está escrito aqui. Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus nunca disse isso para um anjo, mas disse isso para o filho dele, Jesus Cristo. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Olha, o que os apóstolos não ensinou, o que Deus não ensinou, os homens estão querendo ensinar. Dizer que aonde aparece escrito o anjo do Senhor nas Escrituras Sagradas, está dizendo que é Jesus. Isso é heresia. Não aceite isso, meu irmão, não aceite isso, minha irmã, porque isso é uma heresia. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é conhecido como o Verbo. Jesus é conhecido como Cristo. Jesus é conhecido como o Filho de Deus. Jesus é conhecido como o próprio Deus vivo. E diz assim, e quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão.